Pessoal, 2 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Bênção demais. 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai falar do sola escritura, né? Começando essa série de mensagens aí sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre o sola escritura, né? E começar por ele é muito importante. Porque quando a gente fala de reforma protestante, a gente pensa em Lutero afixando as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, né? Lutero martelando, colando lá as 95 teses e a reforma começando, né? E aquilo provocando um burburinho na cidade, provocando um burburinho na própria igreja, né? E o que a gente precisa ter em mente? Que no centro da reforma, os 5 solas são muito importantes. No centro da reforma, as escrituras, elas estão lá, fazem toda a diferença. A luta dos reformadores, tanto de Calvino, quanto Lutero, quanto Zwinglio, Melanchthon, enfim, Bucer e tantos outros reformadores, a luta deles era para que as escrituras pudessem ser o centro da igreja, o centro da vida de todo cristão, o centro. Eles lutaram para que a Bíblia pudesse chegar na mão do leigo, a Bíblia pudesse voltar a ser pregada, a ser falada. Não simplesmente uma tradição morta ou simplesmente mitos a respeito de quem Deus era ou aquilo que ele desejava, mas que as escrituras fossem trabalhadas todos os dias, sendo expostas mesmo nas igrejas, coisa que já não vinha acontecendo já fazia um tempo, né? A gente sabe que no período da Reforma, muitos abusos aconteciam naquele tempo, né? A gente sabia que as escrituras não eram mais pregadas devidamente, missas em latim, o padre virado de costa para as pessoas, o leigo entrava e saía da igreja sem o menor entendimento do que estava acontecendo ali, sem o mínimo de noção do que era a verdadeira fé em Cristo Jesus, sem a mínima noção sobre qual era o seu papel para glorificar a Deus. Então a gente tinha uma igreja que era uma igreja morta. A principal função da igreja, que era ligar o ser humano perdido a um Deus que pode reconciliar ele pelo sacrifício de Jesus, isso havia perdido. As pessoas agora, elas eram apenas ferramenta para a construção de uma instituição. A Igreja Católica Romana, nós sabemos disso, né? Que grandes construções estavam sendo feitas naquela época e a igreja estava tentando ali angariar recursos. E como a palavra não era pregada, como o Alex bem pregou aqui, né, expôs para nós, a consciência da generosidade não é trabalhada, o que você precisa fazer? Você precisa, então, criar artifícios para que as pessoas possam, então, contribuir, então, na causa. Se não é pela generosidade, é pelo quê, gente? É pelo medo. É pela ganância. Exatamente. Então eu vou criar então aí maneiras das pessoas poderem então contribuir. Uma dessas maneiras que foram criadas, né, é a própria venda de indulgências, que era o que? A compra do perdão divino. Então você conseguia por uma certa quantia comprar a sua salvação. E o Papa então te dava um documento assinado, a assinatura do Papa, o selo papal então garantia para você um lugar no céu. Garantia para alguém, quem sabe aí um parente seu, um amigo que morreu e você talvez não sabe se ele se arrependeu nos últimos momentos, você não sabe se ele foi perdoado, mas com o seu recurso você então vai garantir um lugar para o seu amigo. E aí você compra a salvação para todo mundo. E a questão imagina só se você já conseguiu a sua salvação e você já garantiu o seu terreno no céu, significa também que você pode viver essa vida como se não tivesse mais nada a pagar, porque você já pagou. E aí você pode ser dissoluto, você pode ser uma pessoa entregue às paixões carnais, você pode fazer qualquer tipo de mal. Por quê? Porque o seu perdão já está garantido e o selo da garantia é o quê? O Papa, a assinatura, esse documento que você comprou com a sua poupança, com as suas reservas. Então imagina só que caos, gente. Imagina a relação de consumo entre as pessoas e a igreja. Onde está a palavra da adoração? Onde está o coração grato diante do sacrifício de Jesus?
Na verdade, Cristo Jesus já não é suficiente nessa relação. Você tem símbolos, objetos na igreja que garantem milagres, que garantem anos a menos no purgatório, como um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do espinho da coroa que Cristo usou, o leite do peito de Maria. Você tinha essas questões, gente, pensa nisso. Você tinha objetos que foram sagrados. Tem um filme, por exemplo, né? Você já deve ter assistido esse filme, o filme Constantino, né? E lá no filme tem, né, a ponta da lança que perfurou o lado de Jesus. E a ponta da lança, ela tinha um poder sagrado. Naquela época, na época da Reforma, nessa época de Lutero, você tinha milhares de coisas assim. Uma peregrinação à igreja, tanto em tal lugar, menos 35 anos no purgatório. A igreja tal, menos 60 anos, menos 80 anos, se faz isso, se paga isso, se faz aquele sacrifício. Gente, milhares de doutrinas apareceram na igreja, doutrinas que eram doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Tanto que Lutero mesmo, nos seus desenhos de protesto, nas suas caricaturas, muitas vezes ele não hesitava em desenhar, por exemplo, o próprio Papa de chifre, rabo de chifre com tridente. Então pensa bem, era algo terrível que estava acontecendo. A igreja vivia uma verdadeira treva, uma escuridão. Ela vivia um cenário de morte espiritual, sequidão. Coloquei no chão o copo, né? Obrigado. Então, a gente está nesse cenário. A gente está no cenário se uma pessoa, por exemplo, como tiveram tantos outros antes de Lutero, que lutaram pelo verdadeiro evangelho, que lutaram para as escrituras no centro, uma devoção somente a Cristo, não a homens, essas pessoas eram mortas. Essas pessoas eram queimadas vivas, essas pessoas eram assassinadas. Eram acusadas de heresia, mas qual é a heresia delas? Quererem servir somente o Cristo. Devoção somente o Cristo, somente a Deus. E elas eram mortas. Então imagine um mundo onde você não tem a Escritura acessível. Onde os poderes divinos, as autorizações para o sim, para o não, pertencem a uma pessoa em específico, o Papa e o seu clero. Onde você cria leis e a justiça é determinada pelo que esse clero, essa igreja determina. Imagina que mundo é esse? É um mundo de trevas. É um mundo da reforma. É um mundo onde você não estudava. Você era quem? Se você não era um advogado, se você não era um médico, se você não era da alta, você nunca ia aprender a ler. Você nunca ia poder pegar um Salmos 23 e ler ele. Você não ia conhecer. Quantos outros textos da Bíblia eram irreconhecíveis, eles não conheciam. A vontade de Deus era algo que eles não faziam ideia qual era. Era aquilo que era passado pelos padres, pela igreja. E a gente sabe que a igreja havia se corrompido. Mas é nesse cenário que surgem homens. O Lutero talvez foi o cara que apareceu. Mas muitos outros homens, um movimento inteiro, pessoas estavam sendo incomodadas, impelidas pelo Espírito Santo a se oporem a essa maneira de viver, de escuridão, de trevas. O Lutero mesmo, se encontrando com as próprias Escrituras, descobre que o justo viveria pela fé. Isso mudou a vida dele. Versículos, leituras. A palavra de Deus incendiou o coração de um homem. E não somente de um homem, mas de uma igreja, de pessoas. Pessoas, ao se encontrarem com as Escrituras, começaram a serem inflamadas. E qual é a primeira luta que eles levantam? Qual é dos primeiros pontos que eles levantam para uma reforma? Que as Escrituras deviam vir novamente para o centro da igreja, novamente para perto do povo, para perto daquele que deseja Deus. Tanto que uma das grandes obras e contribuições de Lutero é justamente a tradução da Bíblia, né, para o alemão. Para o alemão. Porque você não tinha, imagina só, ser um alemão escutando a missa em latim. Você não entendia nada. É a mesma coisa de uma pessoa que vinha pregar para a gente ler inglês, falar inglês,
E talvez alguém aqui tenha um nível mais avançado no Duolingo, né? Mas que eu conheça que ninguém manja do inglês do fluente, de escuta. Talvez você até escute, assista filme legendado, mas uma pessoa fluente em inglês falando aqui para você, aqui você ia ficar perdido. Lendo para você, dizendo, que isso pessoal, a gente não entende nem português direito. Imagina isso, era o que acontecia naquele tempo. Uma pregação em um outro idioma e você ali perdido, sem saber o que faz. Só sabendo que seu dinheiro tem que ir para lá. E quanto mais, melhor. E o medo, e a opressão, e a ganância, isso sendo gerado no coração das pessoas. Você tinha vendedores de indulgências, metas. Era pesado, era pesado. Então, o Lutero surge justamente nessa época. Uma época que a luz precisava brilhar. Tanto que uma dos jargões, né, das frases da Reforma Protestante é post tenebras lux, né? Depois das trevas, a luz. Isso é lindo na Reforma. Porque a mensagem é clara. Mesmo que as trevas encubram todo mundo, a luz vai brilhar. Depois das trevas, depois de uma longa noite escura, de tempestade, vai amanhecer, o sol vai raiar. E quando a luz vai brilhando, ela vai dissipando todas as trevas. E quando nós estamos falando de somente as Escrituras, é isso que nós desejamos. Que a luz do Evangelho brilhe mais uma vez na nossa geração. Dissipando as trevas, tirando pessoas da escuridão de falsas doutrinas, da escuridão da perdição, para que elas possam conhecer o verdadeiro Evangelho que está revelado em Cristo Jesus. É isso que nós desejamos. Gente, o Brasil é um país que está vivendo uma confusão. A gente não sabe se está de dia ou à noite. Uma neblina cobre muitas regiões do nosso país. Muitas pessoas ainda vivem em trevas. Mesmo a gente tendo Bíblia na mão. Bíblia é acessível. Você sabe que o livro que é mais vendido no mundo todos os anos é esse aqui, a Bíblia. No Brasil você tem Bíblia de tudo. Você tem Bíblia pentecostal, reformada, luterana, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da mãe, Bíblia do adolescente. Você tem Bíblia de tudo. Mas falta compreensão do Evangelho. Porque não basta simplesmente ter a Bíblia, é preciso que alguém ensine você a ler. Que alguém transmita para você as palavras de Deus, te ensine a ler. Tanto que uma das contribuições da Reforma Protestante, tanto em Lutero quanto em Calvino, é justamente que esses dois, Calvino muito também, principalmente depois, surgiu a consciência de que precisava então letrar o homem do campo, ensinar eles a lerem e a escreverem. Por quê? Porque não adianta nada a gente traduzir a Bíblia do latim para o alemão se as pessoas não souberem ler. E elas vão precisar ler e vão precisar interpretar. Então, uma das grandes contribuições da Reforma Protestante pode-se dizer que é o primeiro modelo de ensino de fundamental. O ensino básico. O ensino básico que a gente tem hoje, que é ensinar a pessoa a ler e escrever, isso é algo que surge justamente na Reforma. Os reformadores levantaram essa bandeira. Então pode ter uma pessoa que é contra o Evangelho hoje, nas escolas, lá definida a educação, não, sou contra o Evangelho, sou contra a Bíblia. Mas os reformadores foram os primeiros a lutar por alfabetização, por educação para todos, principalmente educação básica. Depois você vai ver que no segundo movimento de reforma, as faculdades. Então, pessoal, a Reforma Protestante ela trouxe uma contribuição espiritual, mas também uma reforma também social. Contribuição em todas as áreas de educação, de saúde, de cultura. A reforma, gente, isso é lindo no Evangelho. Quando o Evangelho brilha, a luz do Evangelho brilha, os efeitos do Evangelho também brilham.
Porque quando nós estamos falando do Evangelho aqui, a gente não está falando só de questões espirituais, metafísicas, invisíveis. Aquilo que é visível vai aparecer também. Então, quando nós estamos falando somente as Escrituras, não se engane se você começar a ver fisicamente coisas acontecendo. Coisas acontecendo. E esse é o desejo do meu coração, que a igreja brasileira aprenda a ler a Bíblia. Porque a gente talvez não tenha mais analfabetos que não saibam ler e escrever, mas a gente tem analfabeto funcional, que lê, mas não entende. Lê, mas não entende, não consegue compreender. Isso aqui está comprovado. Quem aplica Enem aqui, quem está a ver negócio de Enem. Qual é a maioria dos erros das questões? Não sabe ler o enunciado. Aí vai responder errado mesmo. Porque não consegue ler. É isso que acontece. Então, quando a gente falar somente as Escrituras, a gente também está dizendo, nós precisamos então ajudar as pessoas a entenderem as Escrituras. Somente as Escrituras não significa também as Escrituras sozinhas, significa que as Escrituras, somente elas, são realmente fundamentais, têm total autoridade para nos revelar o Evangelho. Para falar sobre como nós devemos servir a Deus. Somente as Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Somente as Escrituras. Que nós amamos Calvino, Lutero, Agostinho, nós gostamos de Jonathan Edwards, de John Piper, nós gostamos de Augusto Nicodemos, nós gostamos desses caras todos. Mas a gente gosta mesmo das Escrituras. A autoridade para definir o que nós cremos e o que nós não cremos está sobre as Escrituras. Quando as pessoas falam, vocês reformados, vocês adoram Calvino, vocês idolatram Calvino. Por que nós lemos Lutero, Calvino, Zwinglio, Jonathan Edwards, John Piper, Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes? Por que esses homens são tão importantes para nós e nós reconhecemos eles como homens de Deus? Porque esses caras, eles se dedicam a uma coisa: falar sobre o Evangelho, falar sobre a palavra. Você vai ler os livros não falam de outras coisas. São comentários sobre a palavra. O que a palavra fala sobre fé, o que a palavra fala sobre sofrimento, o que a palavra fala sobre igreja, o que a palavra fala sobre criação de filhos. Quando nós afirmarmos somente as Escrituras, não é que a gente está dizendo que a gente lê somente as Escrituras, não. A Escritura, ela tem autoridade suprema sobre todas as coisas. E a gente busca a Escritura em todas as outras áreas da vida, na literatura, nas canções, em tudo. Nós buscamos a Escritura, nós compreendemos as Escrituras, nós desejamos a Escritura, guiando a nossa vida, guiando passo a passo. Amém, gente? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A Escritura, ela tem uma função. A função da Escritura é nos levar à fé em Jesus Cristo e nos capacitar para toda boa obra. Como eu disse pela manhã, o papel da Escritura não é provar a composição de um átomo. Não é explicar isso. Não é explicar, por exemplo, energia mais matéria. Não é. A Bíblia, ela tem uma função muito bem definida: levar-nos à fé em Cristo Jesus e nos levar também à prática das boas obras, a agradar a Deus, a viver de acordo com o seu propósito. A Bíblia não ensina medicina, a Bíblia não ensina física, a Bíblia não ensina logística, contabilidade, tem nada a ver. A Bíblia é muito básico, é Jesus e o que Jesus faz em nós. É Jesus e o que Jesus faz em nós. Então tem gente que fica
Ah, mas a Bíblia falou do avião. Outro dia eu escutei isso. A Bíblia já falava do avião, porque fala lá, ave com asas de prata. Eu queria explicar qual avião que foi construído com asas de prata aqui. O que é isso, gente? Para de gracinha. Entendeu? A Bíblia não fala sobre Pix, não fala sobre aproximação lá, não fala de QR Code, não fala de Facebook, não fala de comunismo, de capitalismo. Não tem gente que justifica tudo? Gente, para com isso. A Bíblia fala sobre Jesus e a vontade de Jesus para as nossas vidas, como nós devemos viver. Ela aqui, ó, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A Bíblia, toda a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, 66 livros. Gênesis, Apocalipse. Cristo e a sua vontade para nós, para que a gente ande em toda boa obra. Você sabe aqui que o Paulo não está falando da Escritura aqui, ele está falando do Antigo Testamento. E eu falei isso de manhã, eu vou falar de novo. Não adianta esses novos movimentos, para reparar, movimento neopentecostal, movimentos de heresia mesmo, descartam o Antigo Testamento, a não ser quando é a galera da teologia da libertação e da batalha espiritual. Os outros descartam o Antigo Testamento. Parece, nós estamos valorizando o Novo Testamento. Não, eles estão descartando o Antigo Testamento do Novo Testamento também. Porque eu não sei se você sabe, o Novo Testamento, ele é quase todo composto de citações do Antigo Testamento e referências claras ao Antigo Testamento. Todo. Se você não entendeu o Antigo Testamento, você não entende o Novo. Ah, mas eu li o Novo Testamento todo e entendi a vontade de Deus. É porque tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Não é só o Novo Testamento. Só que olha só, gente, isso aqui é um detalhe muito importante que eu falei de manhã. O Antigo Testamento já é suficiente para gerar fé no nosso coração em Cristo Jesus e nos capacitar para toda boa obra. Só o Antigo Testamento já que é o que Paulo está falando para Timóteo, que aqui não tem Novo Testamento. Aqui só tem Antigo Testamento. As Santas Escrituras aqui, as letras que ele recebeu, sagradas, é Antigo Testamento. Então eu fico pensando numa igreja que, se ela conhecesse bem já o Antigo Testamento, já estava bom. Só que a gente ainda tem um Novo Testamento, gente. O que é bom pode ficar o que é melhor. O que já poderia gerar fé em Cristo Jesus no Antigo, no Novo Testamento é extraordinário. Gera clareza, gera convicção, gera testemunho. E é assim que a igreja viveu no primeiro século. Na pregação de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, eles conseguiram ver o Antigo Testamento claro e o testemunho de que estava acontecendo ali justamente aquilo que já havia sido prometido. E é por isso que somente as Escrituras é um tema muito importante para a Reforma Protestante, para nós evangélicos, para nós protestantes. Nós protestantes valorizamos as Escrituras. Antigamente nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. O povo do livro. O povo do livro. E hoje a Bíblia para nós é só um enfeite. E não pode ser assim. Nós precisamos ser gente que lê Bíblia, que estuda a Bíblia, que conhece as Escrituras. Porque algo extraordinário está aqui para nós, gente. Para que a fé seja gerada no nosso coração e a gente aprenda a andar em boas obras. Por isso que Romanos 10 vai dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Escritura. A fé vem pelo ouvir. Você quer ser uma pessoa de fé? Você quer ser fortalecido na fé? Escute a palavra de Deus. Ah, Tiago, mas só o domingo não é o suficiente para mim. Então escute a palavra de Deus segunda-feira. Leia em voz alta. Ao ler você se escuta e fé é gerada no seu coração. Leia, vou fazer uma pergunta muito simples para você. Vocês conhecem os livros da Bíblia? Vocês já leram Josué, por exemplo? Já leram? A gente começa Gênesis, Êxodo, Levítico tá difícil. Vou pular por Números. E Números também não é fácil não, hein? Aí você pula para Josué, Josué já dá. Não, mas que matança é essa? Vamos pular por... A gente lê a Bíblia assim, é ou não é? Mas vamos ler a Bíblia, gente. Leia os Salmos, leia Jeremias, Isaías.
Leia os profetas menores, os maiores. Leia os salmos. Não só leia, estude, pesquise. Por que a gente tem bíblias de estudos? Tem gente que é contra, eu sou a favor. Às vezes você não tem um pastor, uma pessoa para te auxiliar lá o tempo todo, compra uma bíblia de estudo. Lê lá, vê o que a bíblia de estudo está falando. Você concorda, discorda? Compra outra bíblia de estudo, aí você compara uma com a outra. Lê em outra versão, a gente tem NVI, a gente tem João Ferreira de Almeida, antiga, atualizada, fiel, século 21, NTLH, a mensagem do Eugene Peterson. Leia a Bíblia, gente, tem tanta coisa boa. Tem Bíblia em áudio. Quantas vezes eu já fiz isso? Quando eu estou com mais tempo, né? Quando eu preparo o sermão, normalmente eu leio umas 3 versões de Bíblia. Aí, se der tempo, eu escuto o texto. Aí eu coloco lá e vou escutando o texto. Para mim pegar familiaridade com o texto. Para me ver. Às vezes eu estou dirigindo, eu falo assim, não li a Bíblia hoje. Coloca lá, ó. Tem no Deezer, Spotify, tem tudo, tem um aplicativo próprio. Nossa, essa semana eu vou escutar o Evangelho de João. Escuta o Evangelho de João, você não consegue ler? Escuta. Mas valoriza o livro sagrado, gente, as Escrituras. Porque elas são suficientes para repreender, para corrigir, para ensinar, para capacitar a gente. Para confrontar o nosso pecado, para valorizar aquilo que a gente tem acertado. Onde que a gente vai escutar, por exemplo, que a gente deve congregar? Não deixeis de congregar como costume de alguns. Quando você vai escutar Hebreus. Quando você vai descobrir, por exemplo, que você tem que perdoar o próximo. Vai escutar os sermões de Jesus. Quando você vai descobrir que você precisa ser sal e luz do mundo. Vai escutar os evangelhos. Quando você vai descobrir o que é o verdadeiro amor, o que é o amor? Vai ouvir lá 1 Coríntios 13. Vai escutar o evangelho, gente. Vai ler o evangelho. Eu não consigo ler muito. Pega os pequenos. Pega 1 João para ler, gente. Coisa linda. 1 Pedro. Faz uma coisa. Pega Judas. Que não tem capítulo. É só Judas mesmo. Lê lá Judas. O que é esse negócio aqui que ele está falando? Pesquisa, lê, joga no Google, dicionário. Vê se tem pregação. Pega os pregadores bons que você já conhece. Não pega qualquer coisa não, né? Vê lá se o Nicodemos já pregou sobre isso, se tem uma outra cara de Deus, a igreja aqui já ministrou. Por isso que a missão, gente, valoriza muito a questão da pregação. A gente já estudou isso, que das marcas da igreja saudável é o quê? A pregação expositiva. Vocês lembram que a gente já estudou aqui? A gente já estudou Romanos, o livro de Romanos inteiro. A gente já estudou Efésios, Atos, Hebreus já estudamos. O que mais, gente? Colossenses já estudamos. Nós estamos lendo a Bíblia, hein, gente? E é importante pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, expor a Bíblia. É importante. Esse mês a gente está pregando tematicamente da Reforma Protestante. Daqui a pouco a gente volta de novo para João. Daqui a pouco tem um calendário cristão, mas depois a gente volta de novo. Por quê, pessoal? Porque é na Escritura que está a nossa salvação. É na Escritura que está a nossa solução. E uma igreja bíblica, uma igreja relevante, uma igreja de acordo com tudo que a gente falou na reunião, é uma igreja fundamentada na palavra, é o fundamento da igreja. Se você tirar esse fundamento, a igreja rui. Ela vai embora. Esse é o fundamento, a rocha da igreja é a palavra de Deus. Olha só o conselho de Paulo para Timóteo. Tu, porém, permanece. Por que, gente, o conselho de Paulo é permanece? Porque as tentações para a gente se esquecer, para a gente sair, são muitas. É uma luta. Vamos falar de batalha espiritual. Qual é a batalha espiritual do cristão? Permanecer na fé. Permanecer no amor, permanecer na palavra, permanece naquilo que Deus ordenou, permanece na oração, na palavra, na comunhão. A tentação do cristão é essa. Satanás quer tirar isso da gente. Satanás não quer dar uma doença para nós. Porque se Satanás me der uma doença, eu vou orar para Deus me curar. Vou orar para Deus me ensinar o que ele... Eu vou para Deus.
Se eu oro, eu vou orar muito mais. Satanás quer desviar o nosso foco disso. Vai colocar dificuldade na sua vida? Entendeu? Então tem umas orações que os crentes fazem aí, só Satanás para responder. Só Satanás para responder. Porque Deus, gente, porque se você permanece naquilo que você aprendeu, observando de quem você aprendeu, e esse observar de quem é justamente o que nós estamos fazendo esse mês. De quem nós aprendemos. As pessoas que vieram antes de nós, que lutaram para a gente ter Bíblia aqui em português na nossa mão. Mas perceba bem, gente, pessoas morreram. Ter Bíblia aqui na nossa mão não é coisa simples, não. Pessoas morreram, sangue escorreu. Gente foi privada da sua família. O Lutero mesmo, depois das 95 teses, depois dos debates, teve que viver fugido. Imagina você viver fugido, gente, com medo de morrer. Imagina você, por quê? Porque eu quero ler a Bíblia, eu quero seguir a minha fé em Cristo, eu quero ter liberdade de cultuar a Deus. Você morrer por causa disso? Então as pessoas ficam, o Brasil, não sei o que, comunismo, não vai poder mais ter Bíblia, não vai poder mais ser culto, vai vir perseguição. A igreja, quando ela sofre perseguição, quando ela perde uma coisa que é muito preciosa para ela, você acha que a igreja morre? A igreja se renova, gente. Depois das trevas, à luz. Você pode ter certeza, a gente ia comer Bíblia. A gente ia ser igual quando o evangelho chegou lá na Ásia. O pessoal contrabandeava pedaço de Bíblia dentro de travesseiro nos lugares, porque não podia ler. E a pessoa passava lá a vida toda com 3 páginas de Bíblia escondido. Igreja nisso aí. O que você vai pregar hoje? 3 páginas de Bíblia, só tinha isso. Era isso aí. E a gente tem as Escrituras. Falado somente as Escrituras é dizer isso, que nós valorizamos aquilo que aconteceu no passado. Que ter essa Bíblia na mão é fruto da mão de Deus na história. Que a reforma é essa evidência empírica da mão de Deus nos favorecendo, nos abençoando nesse tempo. Que as Escrituras estão aqui. Toda vez que você senta aí para escutar alguém pregar o Evangelho é privilégio. Que tem gente pregando o Evangelho, lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia na internet, gente. Qualquer coisa que você quiser saber hoje, você joga lá. Não vou garantir que está todo mundo 100%, mas você tem coisas muito boas lá. O que nós desejamos é que a Escritura volte para o centro da igreja. A gente quer que Qual é o principal problema das igrejas do nosso tempo? Tem a Bíblia aberta, mas não leem ela, não interpretam ela da forma adequada. A verdade fica suprimida por doutrinas de demônios. Que eu não sei se você sabe, o diabo é assim, né? O diabo nunca muda algo radicalmente. Ele muda os detalhes. Ele muda os pontos e as vírgulas. E aí você já mudou tudo. Qual o principal problema de corrupção, de heresias, de exageros, excessos? Por que você acha que uma pessoa crê que o cara trouxe, gente, vai ter um culto para 3.000 pessoas e todo mundo vai sair com água de Israel de lá? Que caixa d'água é essa? Como é que esse cara fez isso? E como é que é a água que vai fazer? Por que crê nisso? Na rosa, no travesseiro, no amuleto. Por que ninguém questiona quando o pastor adultera? Por que ninguém questiona nos desvios, nas sonegações? Por quê? Porque tá com a Bíblia lá, ele não é autoridade, não. Você também tem Bíblia. Leia a Bíblia.
Veja se faz sentido. Não fique à mercê de simplesmente alguém que... isso que eu estou fazendo aqui é quase pregar contra eu mesmo. Mas é isso que eu quero ensinar para vocês. Não fique à mercê de qualquer pessoa que tem uma Bíblia na mão. Sejam como os bereanos. Vai lá conferir se é isso mesmo. Não admita doutrinas que não estão fundamentadas nas Escrituras. Pode falar o que for, reformado, não sei o que e tal, esse negócio dos pontos. Está na Bíblia? Mas eu não concordo. Então vamos para a Bíblia. Quando estiver na Bíblia, a gente está discutindo. Saiu da Bíblia, é heresia, até eu vou com você. Me prova que não faz sentido nas Escrituras, acabou. A gente joga isso para o lado e segue viagem. Uma igreja bíblica não tem problema de questionar suas práticas, suas doutrinas. Uma igreja bíblica não tem problema com isso. Por quê? Porque ela sabe que a Bíblia é fonte de vida para ela. Sem a Bíblia, não importa se... Eu não quero saber de... Eu quero gente transformada pelas Escrituras. Nós precisamos, gente, fala... Hoje você está aqui, ó, sentado, depois de um dia como o nosso, foi um dia cansativo de reunião, de culto de manhã e tal. Nós cremos em uma coisa muito extraordinária. Nós cremos que pessoas podem assentar nessas cadeiras aqui, escutar a pregação do Evangelho e terem as suas vidas transformadas. O poder não está em mim. O poder não está no ambiente. O poder não está na cadeira. O poder está na palavra de Deus, chegando no coração dessas pessoas e gerando fé. Somente as Escrituras. Salmos capítulo 1. Abre lá comigo, por favor. Salmos capítulo 1. Somente as Escrituras. É o lema da Reforma. Mas está aqui uma mensagem para o nosso coração, para o nosso dia a dia. 3 versículos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cujas folhagens não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. O salmista vai continuar dizendo que não é assim com os ímpios. Os ímpios são o oposto desse homem aqui, do homem bem-aventurado. O ímpio, ele é totalmente diferente. Por quê? Porque o ímpio, diferente do bem-aventurado, não tem prazer na lei de Deus. O bem-aventurado, o homem, a mulher, a pessoa bem-aventurada, ela tem prazer na lei de Deus e medita nela dia e noite. Uma oração para o nosso coração, para as nossas vidas nessa noite. Deus, eu quero ter prazer na tua lei. Eu quero ler aquilo que o Senhor diz e ter prazer e me deleitar nas suas palavras. Eu quero descobrir as riquezas que existem nas Escrituras e me alimentar e me alegrar e ter prazer e descansar. E não simplesmente fazer minha leitura ali simples, corrida, mas eu quero meditar. É guardar a lei no meu coração para não pecar contra ti. É ensinar a palavra e ler a palavra e buscar a palavra para que no seu dia a dia a palavra possa estar lá, para você rápido encontrar refúgio nela. Leia as Escrituras. No dia do sofrimento, no dia mau, você vai lembrar daquilo que você tem lido, daquilo que você tem aprendido de Deus. Para que no dia da fartura, você não fique soberbo, mas você se lembre das palavras de Deus e de que tudo é graça. No dia que todas as pessoas te deixarem sozinho, você se sentir a pessoa mais sozinho, injustiçada, você lembrar que Deus é a sua justiça e Ele nunca te deixou só. De que eu enviarei um consolador. Lembrar das palavras de Jesus.
lembrar de que Paulo diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Quando você se sentir assim, desolado, lembra que você tem um pai. Somente a palavra de Deus, gente, para segurar a nossa onda no dia a dia, nas tarefas, nas coisas comuns. Nós devemos ser essa pessoa que medita na lei de Deus dia e noite. Essas pessoas, gente, são como árvores plantadas ao redor do ribeiro. Suas folhas não murcham e no tempo certo o fruto vem. O que é isso? É uma pessoa que constantemente ela é renovada pela palavra de Deus. A sua vida espiritual, física, mental, psicológica, afetiva é nutrida pela água do Espírito, a água da palavra. Às vezes a gente está precisando de um banho. Às vezes a gente está precisando ser renovado por essa água. Está precisando de um banho, né, gente? O dia todo na igreja, né? Às vezes a gente está precisando disso, de beber um copo d'água. A gente está precisando cavar as nossas raízes e encontrar lá um lençol de água que vai nos nutrir, que vai nos sustentar. A gente precisa descobrir o que é o propósito de Deus para nossas vidas e a palavra de Deus, ela vai confirmando o propósito de Deus na nossa vida. E o que acontece quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida? Você está pronto para abençoar outras pessoas. Porque quanto mais você ama a Deus, você vai também amar o próximo. E aí essa linguagem da árvore ela é muito boa. Por quê? Porque uma árvore ela pode ser um abrigo para o viajante, para o forasteiro que passa pela nossa vida. Um colega de trabalho, um parente que está passando por alguma tristeza, alguém que precisa ser consolado, alguém que precisa de um ânimo. Imagina só você ser esse lugar de descanso. Agora imagina se não somente um lugar de descanso, de proteção, mas se você puder dar algo também para essa pessoa se alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, ela poder então se alimentar de algo que você vai ter, que é o fruto certo. E talvez você ainda diga para ela, eu tenho sombra, eu tenho fruto, mas o ribeiro está logo aqui. Faz sua morada aqui. Faz sua morada aqui, tem água, tem sombra, tem fruto. É o melhor lugar do mundo. Perto de Deus, perto de pessoas que estão plantadas em Deus. Então, gente, quando a gente fala, por exemplo, de igreja, de comunidade, para finalizar, quando a gente fala de igreja, a gente está falando o seguinte: nós estamos nos plantando. Quando uma pessoa vem para a missão, ela não está vindo simplesmente ser um membro de uma instituição, número de membro, número tal, nada a ver. Ela está sendo plantada em um terreno. E a gente crê que esse terreno está perto de um ribeiro, da fonte divina que é Deus, perto da palavra. Se nós plantamos a igreja perto da palavra, você vem como uma árvore que vai andando assim, crava suas raízes aqui. Para que junto com outras árvores a gente possa fazer o quê? Uma bela floresta, uma bela plantação, perto de água, perto de outras árvores, produzindo fruto. E Deus, gente, está lá, cuidando, cortando os galhos quando tem que cortar, colhendo os frutos quando tem que colher. Deus está lá. É a vida da comunidade. A comunidade é essa comunhão de gente que ama a palavra. Por isso que Atos 2,42 vai dizer que eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão. Por quê? Porque a palavra provoca em nós mudanças, transformações. Então tudo que a gente precisa, gente, é essa intencionalidade de voltar ao Evangelho, de voltar às Escrituras, de estabelecer a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, o seu lar, o seu trabalho. Você está fundamentado nas Escrituras. Carregue isso para você, para a sua vida, para quem está perto de você. E você vai viver isso aqui, que versículo 3. Suas folhagens não murcha e tudo que ele faz prospera. Tudo que ele fizer prosperará. E o que é prosperidade? É justamente você ser bem-sucedido. É você ter uma família e a sua família dar certo. Ser um ambiente do amor, da comunhão, do perdão. É você criar os seus filhos e você criar eles no Evangelho e os seus filhos
te honrarem, os seus filhos crescerem, amadurecerem, estar preparados. É isso, prosperidade. É você não ter falta de nada, suas contas pagas, sua casa lá, sua saúde, seu trabalho, seu lazer, suas férias, toda a vida correndo em harmonia. Mesmo que as tempestades venham, e elas virão. Raízes profundas, árvores fortes. Ó, vem a tempestade, o vento que for. Raízes profundas, árvores fortes. Amém, gente?